Feliz sábado. Um sábado mais que a gente está separado fisicamente dos nossos irmãos, mas estamos conectados através do sangue de Jesus, através da esperança que nos une. E sábado passado a gente ficou tão feliz de ver você reunido com a sua família, todos muito bonitos, arrumados, como se nós estivéssemos indo à igreja naquele sábado. Mas a família reunida, sentada no sofá da sala. Aliás, eu vi a sua família ali, Maestro Christian. Foi bem gostoso, né, estarmos juntos. Muito legal. Então, esse sábado a gente imagina que você está aí do outro lado também, conectado, assistindo, todos bem bonitos, todos bem arrumados. Sábado em que a gente celebra a Páscoa. Para o povo judeu, a celebração da Páscoa antecipava a vinda de Jesus. Eles recordavam a saída do Egito e antecipavam o momento que o Messias viria trazendo libertação. Para o povo cristão, a Páscoa simboliza a morte de Jesus. Nós relembramos a morte de Jesus e também antecipamos aquele momento em que ele virá novamente para nos levar desse mundo. Aliás, já deu desse mundo, né, gente? Páscoa, tanto para judeu quanto para cristão, tem um significado: libertação. E nós estamos vivendo num mundo, bem no momento em que a gente tem falado tanto, que venha logo esse momento da nossa libertação. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre bênçãos. Lucas, Paulinha, que bom, que bênção para nós, né, Maestro Christian, Maestro Luan, termos o Lucas e a Paulinha aqui, nesse momento de adoração a Deus, nessa manhã. Vocês têm bênçãos para agradecer a Deus? Conta para a gente aí uma bênção, Lucas. Para mim, a maior bênção que está sendo esse período, né, que a gente está mais por casa, eu tenho me aproximado muito mais de Deus do que eu estava antes, podendo ler mais livros, mais a Bíblia, a lição. Então está sendo um momento muito bom para mim. Então você está aproveitando bem o isolamento social, né? Sim. E você, Paulinha? Eu agradeço muito a Deus pela tecnologia, porque essa semana, tive muitos momentos bons com amigos, inclusive refletimos sobre o amor de Deus e o quanto nós somos dependentes dele, né? Principalmente quando a gente está sentindo isso, alguma aflição. E eu agradeço muito por isso, porque mesmo distantes, nós estamos próximos. É verdade, e que bom, né? Ou se isso fosse em outros tempos, né? A gente ia estar bem mais triste. Maestro Christian, uma bênção para compartilhar. A bênção de podermos servir ao próximo. Né? Esse momento, tanta gente está com dificuldade e às vezes a gente pode sempre de alguma forma ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, doando algum alimento, doando alguma peça de roupa. No nosso caso, nós estamos aqui, né? De alguma forma também servindo ao nosso próximo, tendo esse culto nesse momento e ajudando aqueles que estão do outro lado a adorarem e louvarem o nome de Deus. Olha que legal que você falou, Calanguinho. A gente está em casa, né? Bênção de poder ajudar ao próximo. Às vezes a gente pensa que doando um alimento, doando uma peça de roupa, a gente está sendo bênção. Que nada, nós somos muito mais abençoados quando a gente pode partilhar um pouquinho do que a gente tem com os outros. Aliás, a gente vai voltar a falar sobre isso ainda nesse culto desta manhã. Maestro Luan, uma bênção. Uma bênção muito grande, acho que nem vocês sabem disso, mas é esse momento que a gente tem aqui. Porque muitas pessoas, amigos meus, eles comentam que eles estão em casa, que eles não podem sair mesmo assim. E por mais que a gente não se cumprimente fisicamente, como a gente gostaria, o fato dessa conversa, esse momento, estar junto, para mim é uma grande bênção, uma enorme bênção. É verdade. Eu queria ler aqui um trechinho que fala de uma bênção para todo o povo de Deus. Páscoa é antecipação. Não é apenas olhar para o que foi feito e terminado no passado. É olhar para aquilo que será feito no futuro. A Páscoa, portanto, é quando judeus e cristãos deveriam olhar para além daquilo que já ocorreu e celebrar o que vai ocorrer. A antecipação de ambos. A esperança é a mesma.
que a próxima Páscoa seja na Nova Jerusalém. Elmer, chega aqui com a gente. Eu acho que uma das grandes bênçãos que nós temos como cristãos nesse momento é o privilégio de entrar na presença do Senhor e louvar o nome dEle. Vamos fazer isso juntos? Louvar o nome de Deus. Eis um exercício que nos faz crescer. Mas não crescer só do ponto de vista espiritual. Às vezes a gente pensa só no lado espiritual, né? Mas louvar a Deus faz com que eu e você cresçamos em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós exaltamos o nome de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandiosidade de Deus. E de forma mais clara, nós podemos enxergar aquilo que Deus pode realizar em nossa vida. Que coisa boa é poder louvar o nome de Deus e, nesse final de semana, de uma forma muito especial, lembrar desse Deus que providenciou tudo para que eu e você tivéssemos a bênção da salvação em Cristo Jesus. Portanto, louvar é dizer: Rei dos Reis, Deus Criador do céu. O hino de número 73 do nosso binário nos ajuda a lembrar dessa letra e desse hino maravilhoso. E eu convido a você a cantar agora. Onde você está, louve o nome do Senhor. Diga com alegria: Rei dos Reis. Rei dos Reis, Deus Criador do céu. Honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Agora, terra e céu, terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Repita e diga agora: Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Oh, glória! Querido Pai de amor, muito obrigado porque estamos mais uma vez aqui na Tua casa. É sábado, estamos aqui para Te agradecer pelos Teus cuidados e bênçãos com cada um de nós. Aceite o nosso louvor, aceite este culto. É isso que Te pedimos muito, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que bom, Paulinha e Lucas, termos vocês aqui conosco nesta manhã, partilhando desse talento tão grande que Deus tem dado a vocês e como vocês têm devolvido esse talento através das mensagens que vocês levam, por onde vocês vão cantando. Paulinha, você vai falar para nós agora um pouquinho de um desejo. E eu acho que o seu desejo é o desejo de todos nós que estamos te ouvindo nessa manhã. Por favor, a casa é sua.
Santo Espírito. Tanta dor e opressão há neste mundo, onde as pessoas vivem sem razão, sem temor, precisam de perdão, de amor. Vem, Jesus, transforma minha vida, pois em tua luz encontraremos a saída. Vem, Jesus, ensina-nos viver, refletindo teu amor. Jesus, transforma minha vida, pois em tua luz encontraremos a saída. Vem, Jesus, ensina-nos viver, refletindo teu amor. Amém. Sábado, geralmente é dia de a gente receber visitas em casa ou então ir visitar os amigos. E hoje a gente está recebendo visitas aqui na nossa casa. Pastor Arley, nosso líder aqui da Associação Norte-Sul Rio Grandense de Escola Sabatina, Ministério Pessoal. Pastor, seja muito bem-vindo. É a primeira vez que vem ao IACS? Não, já vim aqui na Campal esse ano, no passado também. Meus últimos 10 anos eu trabalhei no Paraná e desde setembro eu estou aqui. Então, a segunda vez, né? A Campal no comecinho do ano e agora para compartilhar a lição da Escola Sabatina com essa querida igreja. Então, e o senhor está no melhor lugar do mundo, viu, pastor? Não nada de bairrismo, mas a gente tem uma galera legal que está lá do outro lado assistindo. Essa aqui é a melhor igreja que existe. Pastor, tu estás aqui hoje para estudar justamente a nossa lição da Escola Sabatina, que nós vamos estudar nos próximos quase 3 meses, é o segundo sábado, Origem e Natureza da Bíblia. A gente sempre estudou a Bíblia, mas agora, estudar como surgiu, como interpretar, como estudar, eu tenho a impressão que esse trimestre vai ser bem interessante. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, que talvez seja a dúvida que as pessoas lá do outro lado têm também. Por que parar, de repente, durante 3 meses, e estudarmos a Bíblia em si? Por que conhecermos a origem e a natureza da Bíblia? Por que isso é importante? Veja bem, Preta, quando a gente vai construir uma casa, a parte fundamental é o fundamento, é o alicerce. Se você compromete o alicerce, você compromete a casa todinha. A gente entende que a Bíblia, ela é o livro de Deus. Para a gente ter uma compreensão exata da vontade de Deus, a gente também tem que ter uma compreensão exata de como a Bíblia teve a sua origem e a sua natureza também. Então, compreender a Bíblia completamente demanda a gente entender como ela foi formada. A Bíblia, ela não foi escrita no vácuo. Deus não olhou aqui para baixo e falou assim, ó, pessoal, está aqui, ó, a Bíblia está pronta. Não, a Bíblia foi escrita dentro da história, dentro de uma cultura. E entender o contexto e o propósito pelo qual a Bíblia foi escrita é fundamental para a gente compreender a vontade de Deus. Outro detalhe interessante,
as pessoas quando se aproximam da Bíblia, elas também não se aproximam da Bíblia no vácuo. Junto com elas, elas trazem filosofias, tradições, conhecimento, algum conhecimento bom, outro conhecimento errado. Eu me lembro que quando fui começar a estudar a Bíblia, alguns amigos falavam assim: não estude a Bíblia, porque quem estuda a Bíblia fica louco. Um familiar meu olhou para mim e falou assim, o papel aceita tudo. Então, a Bíblia é um livro que não muda, que transforma. E entender a sua origem e natureza é fundamental para a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida. Ok. O pastor falou em construir uma casa, o fundamento, a base. Explica um pouquinho para a gente, pastor, como que a Bíblia foi formada? Bom, Deus é um Deus que se revela. Se Deus não tivesse se revelado, a gente conheceria muito pouco ou quase nada sobre Deus. A Bíblia, junto com Jesus, são as revelações especiais de Deus. A Bíblia, nós podemos dizer que ela tem uma origem dupla, porque ela é divina humana. Ou seja, a Bíblia foi idealizada por Deus, Deus é o autor da Bíblia, mas não é o seu escritor. O apóstolo Pedro fala que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a própria Bíblia vai se explicando. Existe um outro texto muito interessante, que a gente dá muito nos estudos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Onde diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia surge na mente de Deus, mas passa pelo homem. Então, ela tem essa natureza dupla, né? E Deus respeitou também o homem, a sua natureza, a sua linguagem, para que ela se tornasse compreensível também. Inclusive, tem um trechinho da lição dessa semana que fala que tudo que está ali tem um propósito. E às vezes a gente lê algumas coisas, parece que nem faz tanto sentido estar ali aos nossos olhos humanos, mas Deus tinha um propósito com cada palavra que foi colocada ali na Bíblia, né? Verdade, Preta. Quando a gente olha principalmente para genealogias, né? Você vê genealogias, exatamente. Uma sequência de nomes e parece que não tem nenhum fundamento. Mas olha que coisa legal. Quando você vai para a genealogia de Jesus, citada por Mateus, Mateus ele fala de Davi e de Abraão, porque Mateus ele está escrevendo para o povo judeu. O evangelho de Mateus é direcionado para os judeus. O evangelho de Lucas, que é o único evangelho escrito por um gentil, quando Lucas vai falar sobre a genealogia de Jesus, Lucas não para em Davi e Abraão, Lucas vai lá no início da fila, falando que Jesus era filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, o evangelho de Lucas é o evangelho universal. Então as próprias genealogias elas têm o seu propósito também. É bem interessante. E por que Deus teria pedido para escrever um livro? Olha que interessante. Pelo mesmo motivo, talvez, que a gente anote as coisas na agenda para não esquecer. Não é verdade? Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, fala assim: Timóteo, você conhece a Escritura desde pequenininho. E esse conhecimento vai ajudar você a ter a salvação. Então a Bíblia foi deixada por Deus, escrita, para que a gente pudesse entender Deus, os seus planos, para que a gente também pudesse crescer no conhecimento da salvação de Jesus Cristo. E é interessante que a Bíblia, pelo fato de ser escrita, tem algumas vantagens, né? A tradição oral ia passando de um para o outro, até que Deus falou: vamos escrever um livro. Quando você escreve um livro, você registra esse livro. Quando você registra, você vai lembrar ele, você pode multiplicar. Algo que está registrado é muito mais confiável também do que uma tradição oral. Então Deus pediu que fosse escrita para que a gente lembrasse suas promessas, os seus planos, a sua vontade, e que a gente pudesse também entender a salvação e os planos deles para todos nós. Ok. Pastor, o senhor falou um pouquinho antes que a Bíblia e Jesus são as revelações de Deus. Poderia, pastor, traçar para nós um paralelo entre a Bíblia e Jesus, para a gente entender um pouco melhor isso? É muito interessante o estudo da inspiração da Bíblia. Porque, na verdade, Deus ele se revela de muitas maneiras. Deus se revela através da história, Deus se revela através da ciência, Deus se revela através da nossa consciência. Mas todas essas revelações, elas são muito limitadas.
Se nós tivéssemos apenas essas revelações, nós entenderíamos muito pouco de Deus. Jesus e a Bíblia são as revelações especiais de Deus. E aí eles têm muitos paralelos. Por exemplo, Jesus, ele teve uma natureza divina humana. Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Mas Jesus, ele passou por um útero de verdade, humano. A Bíblia também. Ela foi soprada pela boca de Deus, mas passou pelos profetas, divina humana. Tanto a Bíblia quanto Jesus, eles também passaram pela história. Eles estiveram em algum momento específico da história, onde a Bíblia foi registrada e Jesus viveu. Porém, tanto a Bíblia quanto Jesus, eles são transcendentes, eles são eternos também, né? Existe outro paralelo, eu anotei aqui, Preta, deixa eu ver para não me perder. A Bíblia também fala o seguinte, que Jesus é a revelação mais importante da Bíblia. Jesus aparece do início ao fim das Escrituras. O próprio Evangelho de João fala o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então existe um paralelo muito próximo entre a Bíblia e Jesus Cristo. Pois é, no sábado passado, o pastor Homero, que estava aqui estudando com a gente, ele falou exatamente isso, que da primeira página à última página, Jesus é o centro de tudo. A gente precisa de fé para entender ou para aceitar algumas coisas. Qual é a importância da fé para a correta compreensão da Escritura? A Bíblia já fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que a lição dessa semana fala que todo o processo de aprendizado, ele passa pela fé, ou seja, pela confiança. Quando você pega o relacionamento de uma criança pequena com seu pai, e ela começa a gatinhar, ela só caminha em direção ao seu pai porque ela confia no seu pai. E quanto mais essa criança conhece o pai, mais confiança tem nele. O mesmo acontece com a Escritura Sagrada. Para que a gente aprofunde a nossa fé, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Para que a gente aprofunde a nossa confiança na Escritura Sagrada, a gente precisa se relacionar com as Escrituras. Então é dentro desse processo de fé, aprendizado, que a gente fortalece o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que uma coisa depende completamente da outra, né? Sim, uma coisa depende completamente da outra. Pastor, muito obrigada por ter estado conosco. Fica aqui o convite para voltar e conhecer a nossa igreja quando passar todo esse tumulto, essa quarentena, que a gente estiver de volta com os nossos alunos. Pastor, essa igreja é bonita quando está todo mundo aqui. Volte sempre e muito obrigado por ter estado conosco neste sábado. Obrigado, foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Um grande abraço a toda a igreja do IACS. Temos a oportunidade, mais uma vez, de louvar o nome do nosso Deus. E de uma forma e por um motivo muito, muito especial nesse final de semana. Não sei quantas vezes você já parou para pensar, para dedicar um tempo e imaginar a grandiosidade do sacrifício de Cristo, do plano da salvação magnífico. Imaginem que o Rei da Glória, o Deus Criador, se fez homem para que eu e você pudéssemos herdar a salvação. E não foi só isso. Imagine que aquele Rei do Universo foi humilhado, cuspiram no seu rosto, colocaram uma cruz. Quanta vergonha ele passou por mim e por você. Ele está acima de todos e de todas as coisas, de todos os poderes desse mundo. Eu quero convidar você agora a louvar, mas não louvar de qualquer forma. Eu quero convidá-lo a você erguer a sua voz e dizer assim: mas na cruz foi pelo teu amor, por mim, Senhor. E hoje eu exalto o teu nome e te coloco no teu devido lugar, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você quer louvar? Esse louvor é maravilhoso. Eu convido a você, quem sabe até a ficar em pé aí na sua casa, onde você esteja agora. Quem sabe erguer a sua mão bem alto e dizer: Senhor, maior do que tudo, maior do que reis, maior do que riquezas. Vamos cantar juntos? Vamos cantar juntos em família agora.
louvando o nome do Senhor e dizendo: maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Ele é maior do que reinos, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existe. Seu amor não pode se medir, seu amor não pode se medir. Cante forte agora e diga: mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Cante mais uma vez e diga: maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Ele é maior do que reinos, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existe. Seu amor é grande, seu amor não pode se medir. Louve o nome do Senhor agora e diga: mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Cante forte agora e diga: mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Diga: mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim. Que amor grandioso! Foi maior. Obrigado, Jesus. Amém. E chegou o momento de você se render a esse amor, que um dia foi explicitado a todo mundo na cruz, mas para que você receba esse amor em sua vida, hoje entregue-se a Ele também. Nós hoje comemoramos o descanso de Jesus em sua tumba em favor da humanidade. Esse é o sábado do descanso, mas pensando que Ele ressuscitará para um dia nos salvar. Cante essa música de entrega e de adoração. Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos
Vamos nos ajoelhar. Grandioso e amorável Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visita em nossas casas. Te agradecemos, Senhor, porque não dependemos apenas de um templo, de um local, mas dependemos do nosso relacionamento contigo. E é por isso que agora estamos aqui de joelhos, confiantes que a tua salvação nos alcançará. Esses lares, Senhor, que hoje estão abertos para o teu amor, de forma humilde, clamam pela tua presença constante, pelo Espírito Santo que entre em nossa mente e nos faça entender a tua palavra, que nos direcione rumo ao teu amor, confiantes que breve tu voltarás para nos buscar. Mas enquanto isso, Senhor, modifica a nossa vida, para que assim como um espelho possamos refletir a tua glória para todas as pessoas, através da internet, do telefone, através do nosso contato com os familiares. Pedimos também a tua bênção sobre aqueles que necessitam do teu poder hoje um pouquinho mais, porque estão doentes, porque estão trabalhando na área da saúde para atender outras pessoas. Não os abandone, Senhor. Clamamos o teu nome, o nome de Jesus. Amém. Muitas vezes a gente se pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a boa notícia, e a gente celebra isso nesse final de semana de Páscoa, é que nós não precisamos fazer absolutamente nada a não ser aceitar o sacrifício de Jesus, porque Ele já fez, Ele já pagou o preço. Eu queria convidar vocês, Paulinho e Lucas, para falar um pouquinho disso para a gente, desse presente fantástico que é a graça de Jesus. Cristo nos revela com eterno amor o seu sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer. Ele quer mudar o nosso ser. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás a eternidade. Somente pela graça do Senhor. Escolhermos a Cristo servir, nós o seguiremos. Deus vai nos unir à obra que Cristo faz no coração, limpa do pecado e traz perdão. Rejeitaram a libertação
desperdiçaram a salvação, mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás a eternidade. Somente pela graça do Senhor, somente pela graça do Senhor. Nós queremos desejar um feliz sábado a todos vocês e nessa oportunidade queremos compartilhar algumas notícias daquilo que nós como igreja estamos realizando dentro desse período. Nós distribuímos nessas últimas semanas mais de 70 cestas que estão atendendo algumas famílias da igreja e também alguns interessados e amigos nossos. E essas doações de alimento, elas devem continuar. Por isso, você deve aproveitar nesse sábado pela manhã, no momento em que você deverá vir à igreja para trazer a sua doação, o seu dízimo e a oferta. Você pode também trazer o seu alimento para fazer aqui a sua doação para a ASA e para o ID Amai. E com certeza, este alimento estará auxiliando diversas famílias da nossa sociedade e da nossa cidade também. E eu quero, nesse momento, convidar você para que nós possamos orar ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque nós estamos novamente reunidos para ouvir a Tua palavra e que ela possa ser eficaz, transformar a nossa vida e que a Tua palavra possa mudar a nossa forma de pensar e impactar também o nosso coração. É o que nós suplicamos no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a gente estudar a palavra de Deus e nesta manhã eu quero começar com uma pergunta. Jesus Cristo, Ele ressuscitou num domingo pela manhã. E a minha pergunta é, por que Jesus Cristo, ao ressuscitar, Ele escolheu para aparecer primeiramente a Maria Madalena? Por que Jesus não escolheu, quem sabe, o discípulo João, que é o discípulo que sempre esteve ao lado de Jesus, inclusive João permaneceu ao lado de Jesus, no momento em que Jesus estava pendurado na cruz do Calvário. Mas Jesus, na manhã da ressurreição, Ele não apareceu primeiramente para João. Ele poderia ter aparecido primeiramente para Pedro, porque Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Mas Pedro teve aquele episódio de trair Jesus Cristo estava Jesus Cristo sendo interrogado. E Pedro tinha uma necessidade de receber esse perdão do próprio Cristo para sentir novamente parte do grupo dos discípulos. Mas Jesus Cristo não apareceu primeiramente a Pedro. Ele poderia ter aparecido para os demais discípulos, mas Jesus Cristo escolheu aparecer para Maria Madalena.
O que nós sabemos a respeito de Maria Madalena pode nos ajudar a entender um pouquinho por que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. A vida não foi muito generosa com Maria Madalena. A palavra de Deus registra que Maria Madalena, ela foi atormentada por 7 demônios. Mas quando você vai para os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e do próprio João, nós não encontramos nenhuma narrativa bíblica que descreva Jesus expulsando os 7 demônios da vida de Maria Madalena. O que conhecemos a respeito dela é que ela era uma prostituta e que, diante da sua vida, ela foi diversas vezes carregada pelos seus pecados. Mas Jesus Cristo, Ele amou Maria Madalena. Jesus Cristo perdoou Maria Madalena. Jesus Cristo olhou para Maria Madalena e ergueu essa mulher para que ela entendesse o grande amor de Jesus Cristo. Em gratidão, Maria Madalena, ela quebrou um frasco de perfume aos pés de Jesus Cristo, naquela festa em que Jesus estava presente na casa de Simeão. E aquele perfume maravilhoso invadiu todo o ambiente. Mas por que a Bíblia diz que Jesus expulsara, então, 7 demônios da vida de Maria Madalena? O pastor Bullion, ao descrever esta cena, ele diz que Maria Madalena, ela viveu uma vida onde ela compreendia os planos de Deus, aceitava Jesus Cristo, mas ela acabava retornando novamente para a sua vida de pecado. Era mais ou menos assim, como se você fizesse parte da igreja, você então agora declarasse o seu amor por Jesus Cristo, e daqui a pouco, quando eu volto para olhar para você, para a sua fé, eu encontro você novamente lá no pecado. E aí eu vou lá e faço um apelo, um convite, e você volta, novamente animado, novamente com essa fé viva. E aí passa um tempo, eu olho para você, você está fora. Pastor Bullion diz que os 7 demônios que Jesus Cristo expulsara da vida de Maria Madalena são as diversas vezes que Maria Madalena voltou ao pecado. Ou seja, Maria Madalena, ela experimentou o verdadeiro perdão e a oportunidade que Jesus Cristo deu. Por isso, Maria Madalena, ela transformou e ela colocou todas as suas esperanças em Jesus Cristo. Ela passou a seguir Jesus Cristo. Ela apreciava as palavras de Jesus. Ela acompanhava os milagres do Salvador. E é por isso que Maria Madalena foi escolhida por Jesus Cristo. Naquele domingo pela manhã, Jesus Cristo apareceu primeiramente para uma grande pecadora, para alguém que precisou de perdão, de alguém que precisou de não de uma, mas de muitas chances para entender o grande amor de Deus. Maria Madalena, ela foi no jardim e ela não foi sozinha. E naquele domingo pela manhã, algumas coisas aconteceram. Houve um terremoto. E o livro Desejado de Todas as Nações, ele descreve uma sequência de fatos para a gente entender mais ou menos como é que as coisas aconteceram naquele domingo pela manhã. E Ellen White descreve uma batalha espiritual naquele domingo. E ela usa a expressão que havia vários demônios próximo ao sepulcro de Jesus Cristo. E nós cremos nesse conflito espiritual que estava acontecendo. Maria Madalena, juntamente com as outras mulheres, elas acordaram bem cedo para ir ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Todavia, Maria Madalena, ela se antecipou, ou seja, ela foi mais rápida.
e ela chegou primeiro no jardim. E ao chegar no jardim, ela viu ali que a rocha que fechava a porta do sepulcro estava do lado. E naquele momento as outras mulheres chegaram na sequência. E Maria, como viu primeiramente ali que alguém havia mexido ou que a pedra não estava ali, ela então saiu e foi em direção aos discípulos, Pedro e João, que receberam a notícia de Maria. E agora então Pedro e João, eles partem em direção ao jardim. E como João era mais jovem, João, ele se antecipou também. Ele chegou primeiro. E ele olhou para o túmulo e percebeu que estava aberto, que a pedra não estava ali, que a rocha não estava ali. Mas Pedro era muito mais afoito. E Pedro, ele chegou depois de João, mas ele viu que a rocha não estava tampando a abertura do sepulcro e ele entrou dentro do sepulcro. E aí João também entra na sequência. E quando João, ele percebeu que o manto que envolvia Jesus estava dobrado e colocado na extremidade da pedra, João entendeu e ele foi o primeiro a crer na ressurreição de Jesus Cristo. E aí o livro Desejado de Todas as Nações descreve que os discípulos saíram, as outras mulheres também saíram, mas Maria Madalena, ela permaneceu ali no jardim chorando. E eu quero convidar você nesse momento para abrir a palavra de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 20, e no versículo 11, antes de ler, eu quero dizer para você que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles e João apresentam a narrativa da ressurreição de Jesus. Mas Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma ótica das mulheres. João é o único que apresenta a ótica da ressurreição de Jesus mediante a versão aqui de Maria Madalena, o foco na Maria Madalena. Por isso eu convido você para lermos então aqui o Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 11, onde leio assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro aos pés. Versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Você já parou para imaginar o momento em que Maria estava agora sozinha naquele jardim? E no momento em que Maria estava ali, ela trazia consigo a certidão de óbito da sua esperança. Porque tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela imaginava, ela não tinha como viver uma vida sem a presença e a certeza de Jesus Cristo. Por isso ela entra naquele jardim, trazendo uma certidão de óbito da sua esperança. E ela não percebe, mas naquele momento ela está recebendo uma outra certidão, uma certidão de nascimento, a certidão de nascimento da nossa vitória. Maria, ela se aproxima do jardim, imaginando que seria recebida por soldados, e ela é recebida por anjos. Maria
ela imaginava que encontraria uma pedra trancando a porta do sepulcro de Jesus, mas a rocha não está ali. Maria, ela imaginou que entraria dentro do sepulcro e encontraria o corpo de Jesus Cristo, machucado, frio, sem vida, mas ela encontrou o túmulo vazio. Maria não consegue entender e compreender aquilo que ela estava vivendo. Nós, às vezes, corremos muito. E, geralmente, na Semana Santa, é onde nós providenciamos um alimento especial, é onde nós corremos atrás de um peixe, onde nós corremos atrás de um chocolate para presentear os nossos amigos e filhos. O comércio se agita. Nós também usamos a Semana Santa para convidarmos amigos para assistir programas com cunho evangelísticos. E às vezes nós corremos tanto que nós perdemos também a chance de ver a grande oportunidade que a Semana Santa nos traz e que a Bíblia relata para nós. Maria, diante da sua dor, diante das lágrimas, ela não estava percebendo o momento em que ela estava vivendo. Por isso, ela escuta dois anjos que estavam ali, que perguntam: por que choras? E ela diz: olha, levar o corpo de Jesus. A história registra que o roubo de corpo, de túmulos, o assalto, era algo que realmente acontecia naquela época. E Maria tem esse pensamento: roubaram o corpo de Jesus Cristo. Ou quem sabe tiraram o corpo de Jesus Cristo desse sepulcro aqui, por ele ser um sepulcro de um certo valor, e de repente o colocaram num lugar mais simples. E Maria então novamente escuta agora, não os anjos, mas o próprio Jesus perguntando: por que choras? Chega até a ser deselegante esse tipo de pergunta num ambiente como este, a não ser que a pessoa que pergunte sabe mais do que você. Jesus Cristo olha para Maria Madalena e pergunta: por que choras? E ela então novamente, não compreendendo que era Jesus, ela diz: olha, se você é o jardineiro, me mostra onde você colocou o corpo de Jesus Cristo, para que eu possa embalsamá-lo, para que eu possa cuidar do corpo de Jesus Cristo. E nesse momento, Jesus Cristo se revela para Maria Madalena. E é interessante que quando nós estamos no nosso pior momento, na nossa pior fase, nos nossos piores dias, Deus está na sua melhor forma. Quando nós estamos nos nossos piores dias, Deus está na sua melhor forma. Deus, ele poderia, naquele momento, Jesus poderia ter suplicado, quem sabe, um coral de anjos para cantar, para glorificar o nome de Jesus, para dizer: Maria é a ressurreição. Jesus Cristo poderia ter usado uma outra ferramenta, mas vejam só, um terremoto, ela foi recebida por anjos, a pedra estava removida, o sepulcro estava vazio, os lençóis estavam dobrados, e agora ela está diante de alguém que pergunta: por que choras? Mas no momento em que Jesus olhou para Maria e disse assim: Maria, pronunciou o seu nome, naquele momento ela o reconheceu. Maria reconheceu quando o seu nome foi pronunciado pelo Eterno. Você já imaginou uma coisa dessa?
o seu nome sendo pronunciado pelo Eterno. E naquela manhã, quando ela reconheceu, Maria então, ela se prostra, se ajoelha diante de Jesus Cristo. Sabe como é o nome disso? Entrega. Sabe como é o nome disso? Conversão. Sabe como é o nome disso? Rendição. Isso é o que nós precisamos fazer nesse dia. Jesus Cristo é tudo aquilo que nós precisamos e muito mais. E muito mais. Jesus deve ser a razão da nossa vida. Por isso nós devemos reconhecê-lo como nosso Salvador, nosso Redentor. Eu quero nesse momento convidar você para me acompanhar numa história. Alguns anos atrás eu ouvi essa história que foi contada por um professor de teologia. E essa história aconteceu no Nordeste do Brasil. Havia uma professora de uma escola adventista que estava preparando os seus alunos para a Semana Santa. E ela então reuniu a sua turma, de quase 30, 40, quem sabe meninos, e ela começou então a falar e a ensinar de formas diversas o que era a ressurreição, qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E aquela professora fez um desafio. Disse: olha, na próxima semana é a semana da paixão de Cristo. E possivelmente todos vocês vão receber um tipo de ovo de Páscoa dos seus pais, dos familiares. E a professora então lançou o desafio para que cada criança trouxesse naquela semana o seu ovo de Páscoa, mas que dentro desse ovo de Páscoa deveria colocar algo que representava a ressurreição de Jesus, o verdadeiro significado da Páscoa. E diante desse desafio, na semana seguinte, todos os alunos estavam ansiosos, porque cada um com um tipo de ovo diferente, de um sabor diferente, de uma cor diferente, mas cada um segurava um ovo de Páscoa, esperando somente o momento para revelar o que eles haviam colocado dentro. E dentro daquela sala de aula havia um garoto chamado Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele tinha uma síndrome de Down. Ele era maior do que os demais. Ele não compreendia as coisas na mesma velocidade que os seus colegas, mas ele era muito querido na turma. O único problema é que, às vezes, por ele ser maior, em alguma brincadeira, ele sem querer podia machucar um coleguinha. Então as professoras davam uma atenção especial ao Carlos Eduardo. E naquela semana em que os alunos, naquele dia que os alunos deveriam revelar, todos estavam ansiosos, e Carlos Eduardo também. E a professora então começou por um aluno, e o aluno abriu o seu ovo de Páscoa. Interessante que cada um colocou algo diferente, mas um deles apresentou o ovo de Páscoa e dentro dele colocou um apito e disse assim: é assim que a minha mãe acorda a gente. E talvez Deus deve ter soprado um apito bem forte e Jesus Cristo ressuscitou. Uma outra criança colocou um despertador com a mesma justificativa de que o despertador é o que acordava todo mundo de manhã. Uma outra criança colocou uma bergamota e disse que de manhã bem cedo o pai acordava, ia até o pomar e trazia aquelas frutas e colocava em cima da mesa, e no momento que o cheiro invadia a casa, o perfume da fruta, as pessoas acordavam.
Um outro colocou uma fita verde dizendo que a ressurreição de Jesus é a esperança. Mas chegou o momento em que Carlos Eduardo deveria fazer a sua apresentação. E a professora convidou Carlos para que ele estivesse ali. E Carlos se colocou na frente de todo mundo. E agora Carlos abriu o seu ovo de Páscoa. E todo mundo meio assustado, e daqui a pouco alguns começaram a rir. E a professora então intervém e pergunta: Carlos, o que aconteceu? O seu ovo de Páscoa está vazio. E nesse momento em que o ovo de Páscoa de Carlos estava sendo apresentado para a turma, a professora novamente explicou tudo para o Carlos. E naquele instante ele disse assim: professora, o meu ovo de Páscoa está vazio, porque o túmulo de Jesus também está vazio. Você já imaginou que lição maravilhosa desse garoto? A compreensão dele a respeito da ressurreição e do verdadeiro significado da Páscoa. Mas a história de Carlos Eduardo, ela continua. Sabe por quê? Porque no final do ano, Carlos foi aprovado, juntamente com seus coleguinhas, para o ano seguinte. E Carlos Eduardo, além da síndrome de Down, ele tinha algumas outras complicações de saúde. E ele veio a falecer. E a data do falecimento de Carlos Eduardo foi próxima também à Semana da Páscoa. E os seus coleguinhas, juntamente com a professora, se reuniram e fizeram uma última homenagem para Carlos. Cada criança depositou dentro do caixão de Carlos um ovo vazio, porque assim como o túmulo de Jesus está vazio, o túmulo de Carlos também estará vazio na manhã da ressurreição. Essa é a esperança que nós devemos ter. Maria Madalena, ela entrou naquele jardim, trazendo a sua certidão de óbito, da sua esperança. Mas ela saiu dali, carregando a certidão de nascimento da nossa vitória. Por isso, Jesus Cristo, ele prometeu voltar. E a ressurreição de Jesus é a certeza de que um dia todos nós teremos a chance de ouvir o nosso nome também sendo pronunciado pelo Eterno. Esse dia será maravilhoso quando Jesus voltar, quando Jesus ressuscitar todos aqueles que descansam em Cristo Jesus. Por isso, a morte não é um fim. A morte para o cristão é a certeza de que muito em breve Jesus vai voltar. Que mensagem maravilhosa, não? Porque a tumba está vazia, porque a tumba está vazia, podemos nós crer no amanhã. Que mensagem maravilhosa. Que tal se nós cantarmos agora a respeito disso? O hino 70 do nosso hinário fala exatamente disso. Posso crer no amanhã, porque tudo já foi providenciado. Louve agora, cante dizendo: Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Cante forte.
quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Cante dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, cante com convicção: não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Cante: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Grandioso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque enviaste teu Filho Jesus Cristo para viver, para sofrer, para derramar o seu sangue em favor de cada um de nós. Obrigado também, querido Pai, pela ressurreição de Jesus Cristo, porque ela representa as primícias daqueles que serão salvos em Cristo Jesus. E que na manhã da ressurreição nós possamos ter a certeza de que o poder de Deus, de que a vitória de todos aqueles que creem em Cristo é a certeza de que vão ressuscitar para uma vida nova em Cristo Jesus. É por isso que nós suplicamos: venha logo, Senhor Jesus. E nós suplicamos isso, não que haja em nós mérito algum, mas nós fazemos isso confiantes em Cristo Jesus. Amém. Amém. E assim nós terminamos mais um sábado de adoração, de louvor na transmissão. Mas o nosso sábado ainda continua, a gente tem ainda algumas horas para estar juntos. E eu queria fazer um desafio para você hoje. O nosso templo pode até estar fechado, mas a igreja está escancarada, porque a igreja somos nós. E nós nunca tivemos tanta oportunidade de testemunhar como nós estamos tendo agora. Então o desafio, aliás, eu até acho que vou fazer esse desafio direto para as crianças, para os adolescentes, das famílias. Amanhã é domingo de Páscoa. E tantas pessoas ao nosso redor não vão ter, talvez, uma refeição farta como gostariam, ou talvez nem mais ou menos farta. Então, eu queria desafiar você a hoje, amanhã, exercer a sua cidadania, fazer o seu cristianismo se tornar cada vez mais real, saindo para fora da sua casa e, de alguma maneira, ajudando alguém a ter uma refeição melhor, a se alimentar melhor, hoje ou amanhã. Nós estaremos aqui na igreja por mais algum tempo, recebendo, se você quiser trazer algum tipo de doação, de alimento,
aqui para nós nesse momento. Ou então você mesmo pode sair e levar para alguém um carinho, um conforto. Vamos fazer a igreja sair de dentro de casa. O templo está fechado, mas a igreja está escancarada. Eu queria terminar essa manhã lendo um pedacinho da primeira carta de Pedro, o capítulo 1, verso 3, que resume tudo que a gente falou aqui nessa manhã. Olha que texto lindo. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Vivendo essa esperança, eu desejo a cada um de vocês um feliz sábado.